estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em
em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo nesse momento. Vamos primeiramente fazer nossa oração. Vamos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos mais íntimos. A figura excelsa do Mestre Jesus, o médico das almas. Que Ele esteja nos envolvendo nesse momento. A todos nós que temos aqui a oportunidade de servirmos de instrumentos do Evangelho para falar um pouco daquilo que temos tanto que aprender. E que também possa envolver a todos que estão assistindo, possa envolver a todos que precisam de consolo, possa envolver todos aqueles que sofrem, seja esse sofrimento de qualquer natureza. Todos aqueles que passam por aflições. Que o Mestre traga o bálsamo, o remédio, a paz necessária para curar os nossos males, principalmente aqueles que torturam as nossas almas.
Graças te damos, Mestre Jesus. Que o Senhor possa envolver esse momento de estudo. Que o Senhor possa envolver a todos nós. Que possamos reproduzir o teu Evangelho da forma mais pura e mais honesta possível. E que assim, sintonizados nessa união de pensamentos, possamos elevar o nosso coração até Deus e rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e em tentações. Livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. Então, nós vamos hoje trazer no Evangelho de Jesus o estudo sobre o Cristo Consolador. E é um momento que nós precisamos tanto, nesse momento que nós estamos passando de tantas dificuldades, de tanta tristeza, de tanto sofrimento por parte de tantas pessoas. É um momento que tentamos, através desse estudo, vamos tentar trazer um pouco desse entendimento, dessa necessidade de consolo aos nossos corações. Então, o capítulo Cristo Consolador do Evangelho, ele vem logo após Bem-aventurados os aflitos. Então, é uma resposta já mostrando que todas as aflições, elas encontram consolo no Cristo e na doutrina espírita, que é nada mais do que a aplicação dos ensinamentos do Cristo redivivo. É o Evangelho bendito de Jesus que nos consola e nos dá entendimento de tanto para aprender, para nos amenizar os nossos sofrimentos. Então, eu vou ler um pouco o Evangelho para depois nós falarmos um pouco sobre esse capítulo. O Cristo Consolador. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa dizendo o seguinte: misérias, decepções, dores físicas e perda de entes amados. Enfim, todos os sofrimentos encontram consolação na fé e no porvir, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar. Ao contrário, a quem nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições oprimem com todo o seu peso, e nenhuma esperança ameniza-lhe a amargura. Isto é que levou Jesus a proclamar: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Contudo, Jesus estabelece uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição reside na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas leve este jugo e suave esta lei, porque implica como dever o amor e a caridade. Vamos falar um pouco primeiro, né? O que quando fala do Cristo Consolador, do Consolador prometido, o que é esse Consolador prometido? Quando Jesus, no Evangelho, coloca que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, porque o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer recordar o que o Cristo ensinou. Então a questão que coloca, se Jesus veio já trazer a lei de amor, se Jesus trouxe tantos ensinamentos, o que seria então, por que a necessidade de uma doutrina como o Espiritismo, que é o próprio Consolador prometido,
Por que a necessidade dessa doutrina, sendo que o Cristo já tinha ensinado tudo? Essa é uma pergunta, inclusive, que Kardec faz para os espíritos. Então, na verdade, no livro A Gênese, tem uma referência muito importante que fala assim, que o Cristo, que muitas das coisas que vos digo, a frase do Evangelho de João, muitas das coisas que vos digo ainda não compreendereis, e muitas outras que teria a dizer não compreenderias. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-los explicará todas. E se o Cristo, Kardec coloca, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele julgou conveniente que certas verdades elas não poderiam ser ditas naquela época. Então todos nós sabemos que Jesus veio ensinar e aplicar a lei de amor, mas que nem todos compreendiam o que Jesus vinha ensinar. Por quê? Tanto é que ele morreu crucificado em uma cruz, justamente pela rebeldia de alguns com a sua mensagem de amor. Então Jesus, por isso, em muitos momentos, ele falava por parábolas. Jesus falava por parábolas porque a parábola era uma forma dele ensinar a lei de amor, tocando o coração das pessoas daquela época. Ele usava, as parábolas sempre estavam retratando aquela época que Jesus estava inserido. E ele falava de uma forma com que as pessoas pudessem entender. Então é como nós sabemos que um conhecimento, ele não pode ser dado à força. Um conhecimento, ele só é absorvido quando ele é gradativo. Então, por que não foram reveladas certas coisas naquela época? Porque conforme a Gênese e o Evangelho, as pessoas não teriam condições, preparação, entendimento para absorver essas questões. Aqui coloca, na Gênese, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que a julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, na verdade, faltava aos homens daquela época o conhecimento que eles só poderiam adquirir com o tempo. E naquele tempo eles não compreenderiam algumas questões que são explicadas, no próprio Espiritismo. Quando a gente pensa no Espiritismo, na doutrina espírita, e a gente associa com esse Consolador prometido, a doutrina espírita, ela é nada mais do que a aplicação das promessas do Cristo, convocando os homens a aplicar e observar essa lei através do amor ao próximo, através do entendimento do porquê da vida, do porquê do sofrimento, do porquê das aflições. Então, naquele momento, por exemplo, quando a gente pega alguns pilares do Espiritismo, nós vamos entender algumas questões que para aquela época eram difíceis de ser entendidas. Então, o que seriam essas questões? Por exemplo, quando a gente fala do Espiritismo, nós entendemos o próprio bem-aventurados os aflitos. Porque se a gente não entender que sofrer é necessário, que sofrer, a dor, ela vem para nos burilar, para nos aperfeiçoar,
que o espírito é imortal, que nós temos reencarnações, várias reencarnações, né? Porque o objetivo de todos nós, espíritos aqui terrestres, né, que estamos aqui na Terra, é justamente evoluir, progredir, a lei do progresso que coloca o Espiritismo. Então, algumas questões do Espiritismo, ela nos explica, ela descortina aquele véu que não poderia ser descortinado na época. Que questões são essas? Primeiro, o entendimento das aflições. Por que sofremos? Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, se nós não tivermos entendimento de que o sofrimento ele pode ser bem-aventurado, principalmente quando entendemos o motivo da dor, quando entendemos que Deus é justo, que a justiça de Deus ela não dá privilégios para para nenhuma pessoa, como coloca na Gênesis, aqui também no capítulo 1, dá entendimento ao homem de saber de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, qual é o objetivo da existência, e ver por toda parte a justiça de Deus. Se nós não entendemos, por exemplo, se a gente sabe que Deus é justo, Deus é bom, Deus é unicamente amor. Mas se nós não entendemos a questão da reencarnação, como que nós vamos entender, ou que a vida não se acaba com a morte, e que nós vamos ter outras vidas, que chamadas reencarnações solidárias, né, que nós vamos conviver muitas vezes com aquelas pessoas em várias existências, até redimir das nossas dificuldades, dos nossos erros. Se nós não entendermos isso, como que nós vamos aceitar a ideia de, por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência mental, uma criança que morre, que desencarna, que morre muito, muito nova, uma pessoa que parece que tudo a vida parece sorrir e a outra, né, que nada dá certo. Isso, se aquela pessoa que não tem entendimento da justiça de Deus, da bondade de Deus, que Deus não é um juiz, Deus é um Deus de amor, ela vai se rebelar contra Deus. Ela vai se revoltar contra Deus. O sofrimento para ela vai ser uma tortura. O sofrimento para ela vai ser um motivo de rebeldia. Então, o Cristo Consolador, o Espiritismo, né, esse capítulo Cristo Consolador, Consolador Prometido, no capítulo Cristo Consolador, vem justamente nos mostrar que esse Consolador Prometido, que é o Espiritismo, vem nos mostrar a justiça de Deus na prática. Porque Deus, ele não criou as pessoas diferentes. Deus, na sua origem, criou todos iguais. Então, se nós soubermos que Deus criou em sua origem todos iguais, que vamos passar pelos mesmos caminhos, que tudo vai depender das escolhas, do nosso livre-arbítrio. Se não podemos mudar o que passou, nós podemos mudar o que vai vir. E se nós entendemos que os nossos tormentos, muitas vezes nós buscamos com as nossas próprias mãos, com as nossas atitudes ainda distorcidas, porque somos ainda muito ignorantes, somos ainda muito ligados ao mal, somos ainda muito ligados ao nosso egoísmo. Se nós não entendermos isso, nós não vamos também aprender a sofrer. Então, quando a gente pensa na questão do sofrimento, aqui no Evangelho está falando a seguinte questão. Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como ser feliz por sofrer? Essa é a grande questão que muita gente se pergunta. Mas eu tenho que mostrar como que eu posso ser feliz se eu estou sofrendo. Quando não se sabe o porquê do sofrimento. Ou seja, por que eu sofro? É a grande questão que muita gente pergunta. Ah, mas por que eu passo por isso? Por que eu tenho essa doença? Por que eu passo por um problema financeiro? Por que eu estou passando por um problema familiar, de uma ingratidão de um filho, de um problema de traição, de uma ingratidão de um amigo, de um problema financeiro? Mas por quê? Porque para uns a vida parece sorrir, para outros parece tudo choro e lamentos. É a grande questão.
É a grande questão. Aí o Espiritismo vem, descortina, e nos dá entendimento. E se nós tivermos esse entendimento que supera a vida material, que não vai ficar aqui só nessa vida material, que nós temos que ter o entendimento que há outra vida, que a morte não existe. Então o Espiritismo, primeiramente, ele vem matar a morte, né? A gente faz essa analogia, ele vem matar a morte. Se nós sabemos que existem duas causas de sofrimento, as causas atuais e as causas anteriores. Se nós entendemos que nas causas anteriores, que nós podemos, por exemplo, nós não somos vítimas, nós às vezes prejudicamos com os nossos atos, nossa ignorância, outras pessoas. E Deus é tão bom, Ele é tão justo, Ele é tão maravilhoso, que Ele é tão Deus de amor, que Ele nos coloca às vezes em situações com aquelas pessoas que machucamos, que ferimos, para nos redimir. Por quê? Mas qual o objetivo? Por que eu tenho que sofrer? Porque o nosso objetivo nessa existência é progredir. O nosso objetivo, Kardec coloca, nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Então, a lei da vida, conforme o Espiritismo, é a lei do progresso. E nós não vamos conseguir uma vida apenas resgatar e nos aperfeiçoar e nos burilar de todos os nossos erros, de todas as nossas sombras. Então Deus, na sua bondade, na sua justiça, Ele nos dá novas oportunidades, que é através da reencarnação. Ou seja, quando morremos, o que vai ficar é o nosso corpo, que é só uma vestimenta, né, para o nosso espírito. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Ou seja, ele não morre nunca. Quer consolo maior do que esse? Quando a gente fala do Cristo Consolador, hoje nesse momento de pandemia, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas famílias, que consolo bendito é esse de pensar que a morte não existe e que um dia vamos reencontrar aqueles que amamos. Um dia os laços nunca se desatam, os laços sempre serão fortalecidos, porque a morte não existe. Então, quando a gente fala do Cristo Consolador, é através desse entendimento, é através dessa superação, dessa visão estreita que temos só da vida material, né? É através do entendimento da vontade de Deus, da sua justiça, da pluralidade das existências, temos muitas existências, que, como Jesus colocava, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. De sabermos que estamos aqui transitoriamente, que não somos, passamos pelos problemas, passamos pelas dificuldades, mas não somos essas dificuldades. Nós passamos porque precisamos burilar o nosso espírito. E quando a gente pensa nessa doutrina consoladora, ela nos convida a refletir e a entender a causa dos nossos sofrimentos, que podem ser as atuais, aquelas que nós buscamos através das nossas más escolhas, do uso errado do nosso livre-arbítrio, e pode ser as existências que nós já passamos e com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, erramos muito. Então o consolo, essa doutrina ela é consoladora no sentido de que nós passamos a entender a nossa estadia aqui, passamos a entender que os laços não se rompem com a morte, passamos a entender por que sofremos, que o sofrimento, a dor, ela é aquela dor vai nos levar a nos melhorar, a nos aperfeiçoar, a evoluir, a sair da nossa ignorância espiritual e sermos espíritos melhores, e ser pessoas melhores. Porque quando nós passarmos para o mundo espiritual, nós vamos levar, vai ficar registrado no nosso espírito, no nosso perispírito, aquilo que de bom fazemos. Então esse consolo, ele vem romper um pouco com essas questões materiais, ele vem justamente romper com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com o nosso materialismo, e saber que a vida continua, que a morte não existe, que todas as dores passam,
E aqui continua colocando o evangelho, que o ser humano compreende, através dessa doutrina, que mereceu padecer e considera justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia em seu progresso e o acata sem lamúria, como o operário que aceita o trabalho que deve lhe valer o salário. O Espiritismo, a partir desse entendimento, dá-nos uma fé inabalável no futuro, ou seja, uma fé raciocinada. Sofremos, mas entendemos por que sofremos. Isso é fé raciocinada. E a dúvida pungente não mais oprime a alma. Nós não vamos mais achar que tudo se acaba quando perdemos coisas, né, materiais, como quando perdemos pessoas, quando nos sentimos tão tristes, com tanta coisa, com tanto sofrimento. Fazendo o homem ver as coisas a partir do alto, nós entendemos a importância das adversidades terrenas, que se dissipam no vasto e esplêndido horizonte que vislumbra. A perspectiva dessa felicidade futura dá ao homem a resignação, a coragem de seguir até o final do caminho. O Espiritismo, então, vem realizar o Consolador prometido. Por quê? Porque dá o conhecimento das causas das coisas, do sofrimento, da dor. Faz o ser humano saber de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na Terra. Convoca, sim, o entendimento da justiça de Deus, que Deus é um Deus de amor, que todos nós somos convocados a nos sintonizar com essa lei de amor, com essa justiça de Deus, não mais aquele Deus que castiga, mas aquele Deus que ama. Então, o Espiritismo, nessa lógica, nós podemos entender como o Consolador prometido, justamente devido a essas questões. Então, aqui no Emmanuel coloca que a missão do Espiritismo é de Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e razão equilibrados, impulsionando os homens para uma mentalidade superior. Então, aqui tem que tomar cuidado também, quando a gente fala assim, Jesus nos consola, mas Jesus, ele sempre quando curava, ele falava, levanta e anda. Então, não adianta nós querermos sempre ser consolados, mas também não trabalhar, não lutar, não melhorar, não progredir. Porque a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica. Ela exige de nós a lei do trabalho. Por isso que Jesus falava, levanta e anda. Por isso que a caridade é o lema do Espiritismo. Porque através da caridade, nós vamos ter oportunidade de ajudar, de auxiliar o nosso irmão que sofre. E quando nós ajudamos aquele irmão que sofre, nós esquecemos um pouco do nosso sofrimento. Nós saímos um pouco de nós. Sabemos que nós, às vezes, não vamos conseguir resolver os problemas, mas nós, pelo menos, vamos buscar amenizar a dor daqueles nossos semelhantes. Então, o Espiritismo, vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, ele vem justamente consolar, ele vem renovar os valores mais íntimos da criatura, ele vem justamente no sentido de operar o reajustamento das pessoas. Então, na verdade, quando Jesus falava, vinde a mim, todos a vós que sofreis, ele consola, vinde a mim, todos vós que sofreis e está sobrecarregado. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, tomai sua cruz e siga-me. Ou seja, nos mostra a necessidade de agir, da necessidade de segui-lo, da necessidade de entendermos o nosso sofrimento. Então, para finalizar, que nós possamos buscar esse entendimento do Cristo Consolador, desse Consolador prometido, que o Cristo veio, que traz a mensagem do Cristo de uma forma tão nítida, que é a aplicação do amor. Nós não queremos aqui falar que é uma doutrina melhor do que as outras, não. Nós queremos simplesmente falar
que o que Jesus espera, independente de religião, o que Jesus espera de todos nós, seus irmãos e filhos de Deus, é a aplicação da lei do amor. É o entendimento, é a fé raciocinada e, principalmente, que nós possamos sempre nos acolher nos seus braços, que nós possamos sempre buscar em Jesus e no trabalho e no entendimento e na fé raciocinada a porta para superar as nossas dificuldades. Então, que possamos estar felizes, que possamos estar alegres, que possamos ter bom ânimo, porque Jesus sempre nos dá entendimento, nos dá clareza dos seus ensinamentos, e Deus é todo amor, é toda justiça, e que nós possamos sempre estar sintonizados nesse amor bendito. Obrigada a todos e que tenham uma boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito,
e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.